Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Eu sou o Daniel Melo e nesse vídeo quero te contar sobre o jogão de bola de logo mais. Curitiba e Maringá abrem a decisão para quem vai à final do Campeonato Paranaense 2024. Eu te conto tudo o que eu consegui apurar depois da vinheta. Gente, logo mais teremos um jogão de bola entre Curitiba e Maringá, jogo que vale a primeira vaga na grande final do Campeonato Paranaense. Mas antes de falar dos times que estão se preparando para esse grande jogo, precisamos falar do porquê que esse jogo está acontecendo hoje, né? Exatamente, é uma boa pergunta e é difícil de entender. Explicar eu até consigo, entender tá difícil. O que acontece? Esse jogo inicialmente estava marcado para quinta-feira da próxima semana, e por motivos do sorteio da Sul-Americana, da decisão do primeiro jogo do Atlético Paranaense na Sul-Americana, houve um conflito de datas ali com relação à distância entre os horários dos jogos, né? Tem que ter lá 72 horas entre um jogo e outro e tudo. Como o jogo do Atlético Paranaense foi marcado para terça-feira, tu não teria como fazer a primeira final no domingo, teria que antecipar para sábado. E aí, antecipando para sábado, ia entrar em conflito com esse jogo do Curitiba na quinta. A pergunta mais óbvia é por que o Curitiba, então, não jogou na quarta e o Atlético na quinta, ou o Curitiba na quinta e o Atlético na terça? Vai entender. A federação optou por mexer nos jogos de Curitiba e Maringá, em vez de mexer no jogo do Atlético Paranaense, que é o responsável por isso que está acontecendo, né? Enfim, com isso, o jogo foi antecipado praticamente uma semana, prejudicando bastante a preparação de ambas as equipes, né? Não vou aqui dizer que só o Curitiba foi prejudicado, porque o Maringá também precisa montar a sua estratégia, precisa recuperar alguns jogadores, e que se tivesse mais tempo, poderia trabalhar melhor essas situações. O Curitiba acaba sendo prejudicado também pelo mesmo motivo, né? Tem jogadores no DM, então em final de recuperação, que poderiam estar à disposição de Guto Ferreira para quinta-feira, mas em função dessa bagunça que a federação fez, não poderão estar em campo. Mas assim, é o que tem, e nós vamos ter que se agarrar no fato de que o Curitiba não fez o seu dever de casa fora, muito pelo contrário, né? Perdeu de 2-0 e praticamente arruinou as suas chances de ir à final, e o Dogão tem que se apegar que construiu a sua vantagem no jogo de casa. Conseguiu construir uma boa vantagem e agora deve vir com uma estratégia para segurar esse resultado, e acredito que tem grandes chances de conseguir. Para esse jogo, as duas equipes vão vir com estratégias muito diferentes, né? O Dogão, que fez o dever de casa, venceu o seu jogo por 2-0, vem com uma estratégia mais de aproveitar o nervosismo do Curitiba e a necessidade do Curitiba de se expor para montar uma defesa um pouco mais reforçada, talvez até num 3-5-2, né, ou um 5-3-2 em alguns momentos, e de explorar os contra-ataques, explorar a velocidade, pois sabe que um gol é fundamental. Afinal de contas, se o Dogão consegue marcar um gol nesse jogo de volta, vai fazer com que o Curitiba precise de uma epopeia maior ainda, né? Vai ter que marcar 4 gols para conseguir a classificação, ou 3 para ir para os pênaltis. Então o Dogão sabe que fazendo um gol nessa partida, praticamente sela a sua classificação. Já o Curitiba deve vir com uma estratégia bem arrojada, indo para cima desde os primeiros minutos, porque 2 gols de diferença não são suficientes. 2 gols de diferença só levam para os pênaltis. Em pênaltis tudo pode acontecer. Então ele sabe que precisa vencer por 3 gols de diferença, e é muito difícil fazer um placar elástico desse jeito, precisando do resultado principalmente. A torcida com certeza vai apoiar muito, vai fazer a sua parte, mas se o Curitiba não conseguir marcar o seu primeiro gol logo no início do jogo, ou no início, pelo menos na primeira etapa, a pressão da torcida também vai se tornar um adversário a mais para o Curitiba. Por isso, o Guto Ferreira fechou alguns treinos essa semana, a maioria, na verdade, dos treinos foi fechado, e ele tentou aí ocultar a sua estratégia para ver o que vai fazer contra o Dogão. No treino que teve aberto, o que podemos observar é que ele fez alguns testes com o Jean Carlos na zaga, provavelmente no lugar de Benevenuto, que não fez boas atuações até agora. Muito pelo contrário, ele teve em campo 4 oportunidades e o Curitiba levou 8 gols enquanto ele esteve em campo, jogando contra adversários menores, adversários de Série D, né?
Inclusive, ele era um dos jogadores que estava naquele fiasco do Águia de Marabá, né? Então a tendência é que ele não vá para o jogo, a tendência é que a gente tenha talvez aí a entrada de Jean Carlos, ou quem sabe até uma outra surpresa que o Guto possa estar preparando. Outro que não deve começar a partida é Jamerson. Teve um início de ano bastante irregular e apesar dele ter a sua característica principal, o apoio no ataque, né, ele é um jogador que deixa muitos espaços atrás. Né? Em alguns momentos se falou até na Avenida Jamerson, né, por onde estavam surgindo todas as jogadas de gol em determinado momento do campeonato. Então é preocupante, principalmente porque o Dogão deve vir com uma estratégia de velocidade pelas pontas, né? De usar o contra-ataque. O Jamerson, ele sobe e quando ele sobe, esquece ele lá, né? Não consegue voltar para recompor e acaba bagunçando o sistema defensivo. No meio-campo também devemos ter novidades. Que o jogador Seba Gomes se machucou, está fora, né? Inclusive, mesmo que o Curitiba classifique para a final, Seba Gomes está fora das finais, né? Então, devemos ter novidades ali. Uma aposta minha, que tem sido comentada e que tem sido testada já, é o retorno do Vini Paulista. Só que o Vini Paulista já está há bastante tempo sem jogar. Então é um risco, né? Pode ser que ele não consiga nem jogar os 90 minutos. A gente não sabe exatamente em que condições ele vai para esse jogo. E aí volta aquela situação. Se fosse na quinta-feira, provavelmente o Vini Paulista teria melhores condições de jogo do que hoje. Mas é o que temos, né? Pode ser que também surja uma outra opção ali no meio do campo, talvez um Giovanni Meurer mais à frente, fazer um esquema já iniciando o jogo já mais ofensivo. Vamos ver. O fato é que o Guto Ferreira tem uma pedreira pela frente, não só pelo resultado elástico que ele precisa construir, mas pelo grande adversário que ele vai enfrentar. Afinal de contas, como eu venho falando desde as primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, o Maringá é o melhor time do interior. É o time que veio para fazer enfrentamento com os grandes da capital, e eu boto muita fé de que o Maringá estará na final e não só isso. Vai dar muito trabalho para o Atlético Paranaense, que provavelmente também estará na final. E numa final hipotética aí entre Maringá e Atlético Paranaense, as minhas fichas ficam bem divididas. É difícil botar um favoritismo, claro que o Atlético Paranaense leva a pequena vantagem, mas vai ser dois jogos bem difíceis. Por outro lado, se o Curitiba conseguir a epopeia, conseguir o milagre, e se classificar pela primeira vez na história, depois de ter saído perdendo por 2 gols de diferença no primeiro jogo, também entra bastante fortalecido para fazer o enfrentamento contra o Atlético Paranaense. Vamos ver. Esse é assim que eu vejo esse jogo. E vocês? O que vocês acham? Comentem aqui. Quem vai classificar? Será que o Dogão confirma o favoritismo? Ou o Curitiba vai conseguir a epopeia? Logo mais teremos um jogão de bola e depois você confere aqui no canal a análise desse jogo com o resultado na mão. Um grande abraço!